Realiza pesquisas na área de análise do discurso materialista, ligado diretamente aos pressupostos teóricos de Michel Pechet. Tem interesse principal, né, em análise dos discursos tal qual circulados no cotidiano, observando a constituição do feminismo e antifeminismos nas redes sociais. Reforçamos, né, que vocês permaneçam com os microfones e a câmera desligados para melhor aproveitamento da palestra. Comentários e perguntas ficam para o final, e aí vocês no chat podem fazer suas perguntas indicando, né, que é uma pergunta, ou usar a ferramenta de levantar a mão, se quiser usar o microfone. No mais, agradecemos a presença e desejamos um ótimo evento. Andra, a palavra é sua. Obrigada, Manu. Eu vou para apresentar aqui. Como eu vou para apresentar, eu não vou ver o chat. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, avisem. E eu decidi não ver o chat, porque eu acho que eu ia ficar mais nervosa vendo o chat. Então, bom, como a Manu indicou, o título da minha palestra de hoje é O que devemos ao feminismo, perspectivas do discurso antifeminista. Antes de começar, eu queria muito agradecer a todo mundo que tem prestigiado o evento. Eu acho que eu posso falar por mim, pelas meninas, que tem sido uma experiência muito incrível e que já está bem perto do fim. Então, a gente tem mais uma semana só de evento. Então, eu acho que é importante a gente começar já os agradecimentos por todo mundo que tem acompanhado e que tem dialogado com a gente, tem estado aqui toda terça e quinta assistindo a gente falar das coisas que a gente está pesquisando. Então, muito obrigada para todo mundo que se inscreveu no evento. E, enfim. Bom, antes de começar, na verdade, para começar, eu queria situar por que eu tenho pesquisado isso, né? De onde veio a ideia para mim de pesquisar discursos antifeministas. Eu acredito que eu estava na graduação, no final do segundo ano da graduação, eu tinha realizado já uma iniciação científica, e aí, na área da análise do discurso, obviamente, e aí eu estava, acho que, no final real da primeira iniciação científica, e eu estava no Facebook, rolando a timeline, como a gente sempre rola, e eu vi uma publicação de uma conhecida minha, um compartilhamento, né, de uma conhecida minha, de uma publicação que ela ficou bem conhecida também nos últimos tempos. Eu acho que a maior parte de vocês já deve ter visto em algum momento, se não no Facebook, nas outras redes sociais, que é um print, assim, de Twitter, e aí é uma imagem de uma camisinha dessas que é distribuída em posto de saúde, e aí em cima tem uma frase, né, um enunciado, e está escrito assim, para quem não conhece, isso aqui é uma camisinha, né, e ela é distribuída gratuitamente, e é para que você, vagabunda, não fique por aí matando bebês inocentes. É uma publicação que ela ficou, assim, eu vi em vários lugares, né, eu vi uma vez essa conhecida compartilhando, mas depois eu vi outras pessoas também compartilhando, e aí depois de um tempo já surgiram publicações contra essa publicação, já modificando o enunciado, etc, etc. E aí eu lembro que no dia que eu vi a publicação, eu olhei para aquilo assim, eu falei, nossa, de onde isso veio? Como que isso aconteceu, né? Como que alguém compartilha algo assim, né? Principalmente essa moça, né, que era uma conhecida na época. E aí ela tinha compartilhado isso de uma página, e o nome da página era Mulheres contra o Feminismo. E aí aquilo fez assim na minha cabeça, porque na época o meu conhecimento de feminismo ele era muito de senso comum, né? Ele era muito geralzão. Eu sabia que o feminismo existia, sabia que há várias conquistas, né, das mulheres tinham sido em decorrência do feminismo, de seu desenvolvimento, mas eu nunca tinha estudado nada, eu nunca tinha lido nada assim teórico, eu nunca tinha parado para me aprofundar em nada, né? Eu era
aquela pessoa que falava assim, sou feminista, e aí o que é o feminismo para você? Eu falava a igualdade entre homens e mulheres. E é isso aí, né? Que é o senso comum mais difundido por aí, né? E a gente sabe que isso se desenvolve muito mais, que as coisas vão ter desdobramentos muito mais profundos do que só isso, né? E aí, quando eu vi essa publicação, né, eu no meu auge ali da juventude, da ingenuidade, não pensando em nada muito de forma crítica ainda, e olha que eu já estava no segundo ano da graduação, eu fiquei muito assim, como assim mulheres contra o feminismo, né? De onde isso vem? Aí eu fui olhar a página e aí vi várias e várias publicações, assim, e fiquei, como, sabe? Era só o que eu pensava, como é possível? Enfim, e aí acabei esquecendo, né? Mais uma semana depois, a minha orientadora, que ainda é a minha orientadora, ela me perguntou se eu gostaria de fazer uma segunda iniciação científica e se eu tinha alguma coisa em mente e tal. E aí eu lembrei disso. Aí eu falei, poxa, pode ser uma boa, né? Analisar discursivamente de onde vêm esses enunciados, esses discursos no geral, né? Contra o feminismo. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. E aí eu fiz a iniciação científica sobre isso, eu fiz o meu TCC sobre isso, e cá estou eu, no mestrado ainda pesquisando isso. Porque, assim, eu acredito que num primeiro momento, aquilo para mim parecia muito mais como um discurso de ódio, que não tem fundamento nenhum, que não tem nada muito sistematizado, que não é organizado, principalmente no Facebook, né, que foi o meu primeiro corpus. Eu até então trabalhava apenas com Facebook, só agora na dissertação que eu também trabalho com Instagram, né, com páginas do Instagram. E aí, bom, comecei a pesquisar isso e eu achava real, assim, que era muito de discurso de ódio que não tinha nenhum tipo de fundamento. E aí, quando as pesquisas se aprofundaram mais, principalmente agora no mestrado, eu já enxergo as coisas de uma maneira mais aprofundada, eu diria. Muito bom, desculpa. O que seria o antifeminismo, né? O que seria o que eu considero como antifeminismo? Eu acho que num primeiro momento, a primeira ideia que surge, né, é que o antifeminismo ele vem do machismo. E eu acho que não é um pensamento errado, né, mas que as coisas elas também não são tão fechadas assim. Eu diria que são dois discursos que possuem uma aliança direta um com o outro, né, tanto o antifeminismo quanto o machismo, né, todos os dois vão surgir dessa raiz de opressão e etc. Mas o antifeminismo ele vai possuir algumas características específicas, né, que eu consegui, nos últimos tempos, organizar. E aí, aqui para vocês hoje, eu trouxe características que elas foram definidas a partir de um texto, de um livro, da Susan Faludi, que é uma pesquisadora americana, jornalista, na verdade, americana, e ela tem um livro chamado Backlash, o contra-ataque na guerra não declarada contra as mulheres. E aí, a Bruna Guiar e o Matheus Pereira, que são dois pesquisadores da área de letras mesmo, escreveram um artigo baseando no livro dela, porque até então eu não conhecia esse livro. Tudo que eu tinha, assim, de conhecimento sobre o antifeminismo, real vinha de artigos, assim, mas muito superficiais, que faziam algum tipo de análise ou que davam algumas perspectivas, mas nunca muito aprofundado, como a pesquisa que a Susan Faludi fez. E é uma pesquisa da década de 90, né? E ela, como jornalista, ela vai analisar muito o papel da mídia na construção de um discurso antifeminista, né? Ela vai, obviamente, traçar outros aspectos, mas o principal é a questão da mídia. E aí, quando ela fala da mídia, ela enfatiza muito que, principalmente na década de 70 e 80, e depois, assim, de um grande boom do feminismo, principalmente no caso dos Estados Unidos, começou-se a difundir a ideia de que o feminismo tinha acabado, de que o feminismo estava morto e de que ele tinha alcançado já tudo o que ele precisava alcançar, né? Que ele era um movimento que não tinha mais para onde ir. E aí a mídia vai exercer esse papel, porque a mídia vai começar
a trazer matérias que falam, por exemplo, do comportamento feminino, e aí que diretamente atacam o comportamento feminista, como um comportamento agressivo, um comportamento ruim, um comportamento que não tem razão, né? E aí vai comparar esse comportamento ruim com o comportamento de outras mulheres que já estão mais satisfeitas e tudo mais. E aí a mídia vai traçar vários pontos sobre isso. Bom, aí, voltando, né, no artigo da Bruna Guiar e do Matheus Pereira, eles fazem uma análise dos discursos antifeministas promovidos pelo governo Bolsonaro. Né? E aí, enquanto eles fazem essa análise, e aí partindo também da Susan Faludi, eles indicam algumas características dessa forma de pensamento. A primeira é a visão estereotipada do feminismo e das feministas, ou seja, uma das características do antifeminismo é que existe uma visão estereotipada. Isso encaixa mais ou menos no conceito do Mengenor, que é um pesquisador da área do discurso, em que ele fala de simulacro, né, que às vezes alguns discursos eles exercem um simulacro sobre o outro, né, eles vão ver o outro apenas da forma que eles querem que veem, e aí eles vão ter um processo de intercompreensão muito intenso e que eles vão ver aquilo como o real e não o estereótipo. Mas, enfim, eu não aprofundo essa discussão porque ela realmente não é parte do que eu pesquiso, mas essa visão estereotipada do feminismo e das feministas vai ser muito parte comum. Aquele senso comum que eu falei ainda agora, né, de que o feminismo ele é só uma coisa. Né, mas aí aqui para elas, para o antifeminismo no geral, vai ser diferente. A inversão de causas, ou seja, ao invés de vincular os problemas sociais à ideologia patriarcal, vai atribuir os problemas vivenciados pelas mulheres ao feminismo. Então, a segunda característica é que o feminismo traz problemas para as mulheres. E aí, isso fica muito claro quando a gente olha a rede social e olha o corpus que eu tenho. Depois eu vou trazer os exemplos e vai dar para ver bem. A terceira característica é a criação de mitos que geram insegurança na busca pela independência feminina, que é um pouco do que eu acabei de falar também, né? Isso de que o feminismo já alcançou tudo que ele tinha para alcançar. E o que acontece agora é só distorção de realidade, de certa forma, né? E aí essa questão da insegurança vai vir de que as mulheres que vão se aliar ao antifeminismo, elas passam a acreditar que não tem mais o que fazer, né? Que a independência feminina, na verdade, ela é a escolha de estar com a família, ela é a escolha de, enfim, exercer outros tipos de papel. E aí a quarta característica é a diminuição do movimento feminista como sendo algo corriqueiro, recente e passageiro, negando todas as experiências vividas até agora. Que também todas as características vão ter muita relação uma com a outra, né? Vão ser muita dependência uma da outra. Tá. E aí, bom, enquanto essas características elas vão ficar muito presentes no corpus, chegou um momento em que eu estava analisando tudo, em que eu achei que eu precisava aprofundar as discussões. E aí, não partir só disso, né? Não porque, assim, essa visão estereotipada, essa visão mais demarcada por essas influências da ideologia dominante no geral, elas vão ter uma raiz diferente, que é a raiz da opressão e etc. E aí eu cheguei, principalmente no ano passado, enquanto eu pesquisava mais sobre o assunto, e eu queria achar críticas mais profundas sobre isso, né? E principalmente sobre isso estar tomando conta de forma muito intensa da nossa realidade hoje em dia, eu acabei encontrando o conceito de neoconservadorismo. E aí o conceito de neoconservadorismo me abriu muitas portas e me deu muitas outras questões para lidar que vão estar diretamente relacionadas com o que eu vejo como antifeminismo. E aí, por que o neoconservadorismo? E o que seria o neoconservadorismo? O neoconservadorismo, a Flávia Biroli, ela tem... A Flávia Biroli, não só ela. A Flávia Biroli, a Maria das Dores Campos e o Juan
Vagioni. Eles têm um livro que o nome é Gênero, Neoconservadorismo e Democracia. Depois eu posso mostrar nas referências melhor. Enfim, e aí quem quiser anotar, talvez, se for interessante. Eles lançaram esse livro no ano passado. E aí eles vão discutir como os últimos 40 anos da América Latina, né, porque o foco deles é uma discussão sobre a América Latina, eles são de reviravoltas políticas que vão gerar essa ascensão de neoconservadorismo. E aí esse neoconservadorismo seria uma junção, mais ou menos, do ideal conservador junto da agenda neoliberal. Né, seria uma junção que ela nem é muito plausível em determinados momentos, mas que eles vão achar um denominador em comum, principalmente quando eles vão lidar com a ideia de família, vão lidar com a ideia de papel da mulher e papel do homem na sociedade, as questões tradicionais e morais, e etc. E aí a Flávia Biroli, ela vai dizer que usar esse termo, né, neoconservadorismo, permite identificar as principais mutações e matrizes que caracterizam as ações reativas e contemporâneas de setores religiosos diante das mudanças nas formas de regular a ordem sexual. Ou seja, são mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos e que têm mudanças principalmente de pensamento, e que tem se posto contra os ideais progressistas que a gente vem conquistando nos últimos anos, né? Então, é um fenômeno que se localiza em uma temporalidade política específica, marcada pelo impacto dos movimentos feministas e LGBTQI. Então, assim, no processo de desenvolvimento, principalmente do Brasil, né, e os anos pós-ditadura, a gente teve uma abertura para a redemocratização que ela vai permitir alguns ganhos muito importantes, né? No sentido de políticas públicas e, enfim, e de desenvolvimento de questões do âmbito social que vão dar espaço para as minorias, né? Principalmente com os governos que vêm no início do século XXI. Né? E aí essa reação neoconservadora, ela vai surgir para ir de encontro a isso, né? Para ir de encontro a esse progresso que vinha acontecendo. Né, ela vai surgir para dizer que a raiz, né, a ordem, ela não é essa, ela é outra. A ordem é a ordem patriarcal, é a ordem tradicional, é a ordem religiosa. E aí, isso encaixou muito no que eu pensava com relação ao antifeminismo, e eles vão tratar isso também aqui no livro, porque o feminismo ele surge como uma ameaça a isso, ele é uma ameaça à ordem, né? Ele precisa ser uma ameaça à ordem, porque a ordem ela não permite que o feminismo se desenvolva, obviamente, a ordem patriarcal. E aí, essa ameaça à ordem, enfim, as coisas vão encaixar exatamente por causa disso, dessa questão da ameaça à ordem. E aí, a Maria das Dores Machado, que é a outra escritora do livro, no artigo dela especificamente, ela vai tratar muito a questão religiosa, né, e das agendas cristãs e evangélicas e de como elas se uniram muito nos últimos anos por terem temáticas muito similares. E aí a gente vai pensar na questão do aborto e, enfim, do papel da mulher e E aí ela vai dizer que a agenda desses grupos neoconservadores, ela vem se destacando nos últimos anos por difundir os movimentos pró-família e pró-vida. Né? E aí a família ela tem um papel muito importante na questão do neoconservadorismo, porque ela é a única instituição que funciona para eles, né? E se ela é a única instituição que funciona, ela precisa ser protegida, né? Entre aspas. E aí isso vai gerar as reações que eu vi com relação ao antifeminismo, né? Que vai gerar essa vontade de combater o que quer que seja diferente disso, né? E aí, partindo já para minha pesquisa e a questão das redes sociais que eu trato, no meu corpus da dissertação, eu trato tanto do Facebook quanto do Instagram. Então, eu tenho, se eu não me engano, não, eu tenho certeza que eu tenho 2 páginas do Instagram e 2 páginas do Facebook. E aí existem diferenças muito importantes entre as duas.
né? Não são, obviamente, não são as mesmas redes sociais, elas não têm os mesmos mecanismos. O algoritmo do Instagram, ele é muito diferente, e aí eu tenho observado isso com mais frequência ultimamente, do que a questão do Facebook. No Facebook existe um imediatismo muito muito do dia a dia, assim, do corriqueiro, né? A gente vê um compartilhamento de informação que é mais, assim, não tem nenhum aprofundamento, né? E aí, como eu lidava com o Facebook antes, tanto no TCC quanto na iniciação científica, eu já tinha isso formado, né? De que, para mim, o antifeminismo nas redes sociais, no caso do Facebook, ele tinha esse caráter imediatista, então ele não tinha nenhum aprofundamento teórico, por exemplo. Né, eram apenas discursos de ódio que eram soltados ali, com a finalidade mesmo de, sei lá, mudar a forma de pensamento. Enquanto que no Instagram isso não acontece tanto. O Instagram ele tem uma preocupação muito diferente, né? Principalmente as pessoas que usam o Instagram como plataforma, elas têm uma preocupação diferente. E aí as duas páginas que eu trabalho do Instagram, elas já vão tratar as coisas de forma mais aprofundada, né? Elas vão trazer, às vezes, de referências no post. Olha, a referência desse post aqui é esse texto de fulano de tal. Isso não acontecia no Facebook. A heterogeneidade também que o Instagram permite, né? O fato de ele ser uma rede social em que privilegiamento, se existe? Enfim, que a maior parte das publicações elas são de imagem, vai acontecer muito de as imagens elas serem compostas por texto, né? E aí isso perde um pouco, enfim, a questão da homogeneização da rede social e a questão de seguidores, né? O Instagram ele vai ter um impacto muito maior do que o Facebook, muito maior. E isso vai ser importante para a gente pensar esse discurso, porque assim, quando eu comecei a pesquisar antifeminismo, eu achava que eu ia encontrar basicamente discursos de ódio e é isso, sabe? É isso. Mas aí, quando eu comecei a lidar mesmo com as páginas e tudo mais, eu comecei a pensar no quanto é importante a gente dar ouvido a isso, né? Porque não muito longe, né? E não muito esquecível, a gente teve a eleição em 2018, e que as redes sociais tiveram um papel muito importante, né? Desde a propagação de fake news até as discussões políticas mesmo que se desenvolveram nesses espaços. E aí é importante a gente dar ouvido a essas páginas, porque a gente parece que elas não são nada, né? Aí é só um povo aí, um grupo muito específico que está compartilhando essas coisas. E não, né? Se está compartilhando essas coisas é porque tem gente consumindo. E aí, se tem gente consumindo, a gente precisa ocupar mais espaço nesses lugares, né? Para que não seja esse o pensamento da maior parte das pessoas, né? Enfim, tá. E aí, as páginas que eu tenho trabalhado. A primeira é essa aqui, que o nome é Direita Feminina. Esse print, ele é de novembro do ano passado. Início de novembro do ano passado. E aí, na época, a página tinha 16 mil seguidores. E ela tem uma bio que é bem possível, assim, bem importante de ser analisada. Então, apesar do nome da página, né, ser Direita Feminina, na bio a gente tem o antifeminismo e a gente tem as mentiras e as falácias do movimento feminista desmascaradas, né? Isso daí a gente já percebe que o objetivo da página é desmascarar todas as mentiras e as falácias do movimento feminista. Então, o movimento feminista é um movimento de mentiras e de falácias. São intuições de língua aí que já ficam muito claras. E aí, a segunda coisa é conhecer a verdade liberta, né, que é um versículo. E aí a gente já vê a questão religiosa. Eu disse que seria importante antes, quando eu estava falando, e bom, aqui está a questão religiosa. A verdade liberta, né? E a verdade, para esse tipo de discurso, é que o feminismo não presta. Então, conhecer que o feminismo não presta vai libertar as mulheres. Seria mais ou menos isso. Bom, essa página, ela, na época, né, de novembro, ela tinha esses 16 mil seguidores, mas uma semana depois que eu acessei a página pela primeira vez, e ainda bem que eu bati esse print quando eu acessei, ela tinha sido transformada. A pessoa que modera a página, ela transformou ele num perfil pessoal.
E hoje em dia, né, a última vez que eu olhei, eu acho que foi em março, a página estava com 33 mil seguidores. Então, de novembro de 16 mil seguidores, ela passou agora para março para 33 mil seguidores. Então, óbvio que isso tem muito a ver também com a questão do algoritmo do Instagram. E ela passou a postar fotos pessoais dela. Ela, de certa forma, se tornou uma influencer, né, do antifeminismo, essa pessoa que é a moderadora da página. Tem um nome aqui, eu devia ter apagado o nome da pessoa, mas ninguém vai atrás, né, gente? Eu espero que não. Se forem também, não, sei lá, não façam nada do que eu não... Enfim, entendido, né? E aí a página cresceu assustadoramente. Isso me deixou muito chocada, exatamente por conta do que eu já pensava, né? Do quanto o algoritmo do Instagram é diferente. E o fato dessa moça ter se tornado uma influência dessa causa, né? Uma influência desse tipo de pensamento. Então, ela tá ali, ela tá fazendo publicação o tempo inteiro, ela tá fazendo live, ela tá fazendo várias coisas, o que significa que ela tá movimentando esse tipo de pensamento, que ela tá compartilhando com muito mais pessoas esse tipo de pensamento, né? E isso deve ser preocupante. E aí a segunda página é essa aqui, que é a contra o feminismo, né? Que já tá dizendo aí no nome certinho, contra o feminismo. E aí é uma página que existe desde 2018, brasileira, pró-vida. Eu falei isso anteriormente com relação ao neoconservadorismo, né? A agenda neoconservadora, ela vai ser pró-vida, então cá está o pró-vida, contra o feminismo, contra o MG Town, que é um movimento, enfim, de homens contra o feminismo, contra o aborto e contra o marxismo, que é uma questão também que ali vai se desenvolver. Eu não vou aprofundar hoje, mas grande parte das publicações dessas páginas, elas vão lidar com o feminismo e o marxismo-comunismo, no geral, como os grandes vilões da sociedade atual, né? Então, se está tudo perdido, é culpa do feminismo e é culpa do comunismo também. Então, esse é um tipo de ideia que é muito compartilhada pela página. E aí, as publicações que eu trouxe hoje, 2 publicações para a gente ver e observar, mais ou menos, como que é essa construção de sentido, como que esses enunciados que são trazidos pelas essas páginas. E aí, a primeira é da página Direita Feminina. Eu também devia ter apagado o nome da mulher aqui, mas desculpa, gente. Não busquem a mulher no Instagram e vão falar para ela que eu estou pesquisando ela. Porque na hora da dissertação, eu vou tirar tudo, eu preciso, enfim, apagar. E aí o nome dessa publicação é 15 conquistas que as mulheres devem ao feminismo. E aí as 15 conquistas, elas estão listadas aqui do lado, né? Na hora de compartilhar, ela botou o textinho aí do lado. E a segunda é o que o feminismo ensinou para as mulheres. E é o mesmo mecanismo. Essa ideia, né, o que o feminismo ensinou para as mulheres, está desenvolvida aqui do lado. Uma coisa importante também sobre essa página, que é a Contra o Feminismo, e que também me fez pensar, né? Eu disse anteriormente que a página Direita Feminina se tornou um perfil pessoal. Essa daqui, ela continua nesse perfil mais coletivo, né, que trata dessa temática, e ela não cresceu quase nada, né? Ela estava com 14 mil seguidores na época, que eu bati o print, e hoje em dia, se eu não me engano, ela continua com 14 mil. Aumentou apenas, assim, um pouco, não teve muito alcance. Então, a gente vê que, por exemplo, esse tipo de discurso, ele toma espaço porque as pessoas também aprendem a lidar com os algoritmos das redes sociais, e isso, enfim, vai gerar um alcance muito maior desse tipo de pensamento. E aí, eu selecionei, na verdade, né, alguns enunciados, né, das 2 publicações, e aí eu já deixo bem avisado que eu decidi não fazer análise discursiva, assim, bem organizadinha, decidi mais trazer para vocês e mostrar os sentidos, né, desses enunciados, do que fazer análise discursiva e de formação discursiva, como eu costumo fazer com relação a dematerialista, porque eu achei que seria mais proveitoso, né? Não seria legal eu passar aqui, sei lá, 40 minutos falando, olha, isso daqui é FD religioso, então vemos aqui junção de FD, enfim, eu achei que não faria tanto sentido se eu partisse para esse lado. E aí eu queria trazer mais
esses enunciados que eles descrevem bem, só um segundo, o que a gente viu lá quando eu estava falando de antifeminismo e também quando eu estava falando do neoconservadorismo. E aí, eu dividi, né, aqui de um lado direita feminina, de lado contra o feminismo. E aí, no direita feminina, que é aquela lá, 15 conquistas que as mulheres devem ao feminismo, uma delas é altos índices de gravidez indesejada, resultando em um número cada vez maior de abortos e de mães solteiras. Então, essa é uma conquista que ela foi promovida pelo feminismo. E aí é o que a gente precisa sempre pensar, né? Óbvio que a gente que tem algum conhecimento de causa do feminismo e das questões que vão ser discutidas e das agendas, né, das vertentes, blá, 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 a gente sabe que os buracos eles são sempre muito mais embaixo e que altos índices de gravidez indesejada não tem nada a ver com o feminismo e nem a questão do aborto e principalmente a questão das mães solteiras, né? Até parece que é o feminismo que é uma entidade e ele vai lá e fala para as mães que elas têm que ficar solteiras, né? Não é nem os pais que fogem e vão embora e deixam as mulheres sozinhas lidando com as questões. Enfim, e aí, bom, essa vai ser uma coisa que vai ser culpa do feminismo, né? O antifeminismo vai enxergar isso como se fosse culpa do feminismo. E aí na página contra o feminismo tem: o feminismo ensinou mulheres a odiarem seus filhos e o feminismo ensinou mulheres a odiarem os bebês e matá-los se for preciso. E aí a gente dá ênfase para esse ensinou a odiar, né? Como se o feminismo ele fosse esse grande entidade, novamente, né? Vamos trabalhar com a ideia de que é uma coisa ali que ensina mulheres a odiar. E aí ensina mulheres a odiar seus filhos e ensina a matá-los se for preciso. E aí entra sempre aquela questão familiar, né, da estrutura familiar, da estrutura da família tradicional, principalmente, né, que é a família heteronormativa, com a mãe em casa trabalhando, o pai sendo o grande provedor e as crianças ali, enfim. E aí a gente volta para aquela ideia de que o neoconservadorismo ele vai sustentar a família como a maior instituição, né, a única instituição que não é falha. E aí esses enunciados eles vão estar relacionados a isso, né, porque eles vão ali entrar em defesa dessa ideia de família. Né, quando eles falam que as mulheres odeiam seus filhos, e que isso é culpa do feminismo, né, eles estão atacando, lidando diretamente com a ideia de família. E aí aqui embaixo também essa questão da família. Né, uma das conquistas do feminismo, então, seria o aumento do divórcio e do adultério, passando a ser considerado como normais, né? Que, óbvio que quando a gente lê essas coisas, a gente acha que é bobagem, né? Isso aqui é tudo bobagem. Mas vai sempre ter raiz nesse tipo de pensamento que prioriza a família. E, portanto, se prioriza a família, um divórcio não é visto como algo bom, e ainda mais o adultério. E aí a página contra o feminismo vai trazer: o feminismo ensinou mulheres a odiarem seus lares e o feminismo ensinou mulheres a odiarem seus maridos. E ele também ensinou mulheres a odiarem todos os homens. Né? Então é sempre lidando com essa ideia de que a família, de que, enfim, ela é a parte mais importante, que se o feminismo ele vai promover a independência da mulher, ele vai promover não apenas a família nesse sentido de família tradicional, ele vai promover outros debates, é óbvio que é ele que está ensinando, então, as mulheres a odiarem essas coisas, né? Elas irem contra a família, que mais uma vez é a única instituição que presta, que a gente sabe que não, né? E aí, a segunda parte que eu trouxe é na página, né, a parte da direita feminina, na parte das conquistas, diz que uma das conquistas do feminismo é a geração de jovens mulheres cronicamente insatisfeitas, angustiadas e depressivas. E outra conquista é o aumento do índice de depressão e maior número de suicídio entre as mulheres. E aí, na outra página, a gente tem:
O feminismo, que sempre pregou a liberdade das mulheres, está atingindo seu objetivo, isolá-las em um canto literalmente solitário, onde nada e ninguém consegue preencher o vazio que nelas habita. E o feminismo está levando as mulheres à morte. Então, no mesmo tempo que nos enunciados anteriores, né, a gente viu a ideia da família, né, como uma das temáticas aí a serem tratadas nessas páginas, a gente tem aqui a ideia da mulher, da posição da mulher. E aí, para essas páginas, a mulher é a grande vítima do feminismo, né, porque ela é enganada pelo feminismo. Isso, enfim, está em várias publicações, né? O feminismo, como eu disse ainda agora, ele parece ser essa grande entidade aí que leva todo mundo para o mau caminho e que é ruim, que não presta. Então, se as mulheres estão insatisfeitas e angustiadas e depressivas, é por causa do feminismo. Nem parece que é o capitalismo que está destruindo todo mundo, né? E aí, também a questão do índice de depressão e maior número de suicídio entre as mulheres também seria uma culpa aí do feminismo, porque ele prega mentiras, né? A gente viu isso na descrição da página, ele prega mentiras. E aí, se eu estou querendo mostrar, né, se eu estou querendo desmascarar essas mentiras, eu vou dizer, obviamente, que isso é culpa do feminismo, que o fato de as mulheres estarem insatisfeitas, angustiadas, depressivas e etc., é culpa do feminismo. E aí, a questão aqui do lado da outra página, o feminismo sempre pregou a liberdade das mulheres, atingindo seu objetivo, isolá-las em um canto literalmente solitário, onde nada e ninguém consegue preencher o vazio que nelas habita. Eu deixei essa parte em negrito porque eu acho que esse é um ponto, enfim, que se desenvolve melhor também em outras publicações e que fica como resumo de tudo, né? Então, o feminismo é esse, pro discurso antifeminista, no caso. O feminismo, ele é essa grande teoria da conspiração, sei lá, que tem o objetivo de isolar as mulheres, deixá-las solitárias, onde nada e ninguém consegue preencher o vazio que nelas habitam, e aí o feminismo é aquela coisa que vai preencher o vazio. E isso é errado, obviamente, para o discurso antifeminista, isso é a coisa mais horrível que pode ser feita, né? Em muitos momentos, as publicações, elas vão chamar as feministas, né, elas vão usar isso como substituição de sentido, vamos chamá-las de idiotas úteis, né? São idiotas úteis porque elas seguem o movimento e porque elas não conseguem enxergar a verdade, né? E aí essa verdade seria de que o feminismo é esse grande vilão, ele não presta, ele não funciona, e etc, etc. E aí a questão também do feminismo está levando as mulheres à morte exatamente seguindo essa mesma ideia, né, de que ele vai isolá-las, deixá-las sozinhas e que vai destruí-las, levá-las à morte, né, porque não presta, porque não faz sentido, né. E aí eu já passo para as minhas considerações finais. Eu queria ter trazido umas coisas, mas eu acho que ia ficar também muito cansativo. Não sei. E aí, bom, nas minhas considerações finais, eu só trouxe uma citação que diz que o antifeminismo ele é compreendido em suas diversas dimensões como um retrocesso no processo de modernização da sociedade, expressão da fisionomia da tradição. Esse artigo da Maria Helena Dias, ele foi o primeiro artigo, Maria Helena Cruz, e do Alfrâncio Dias, isso. Ele foi o primeiro artigo que eu li que tratava de antifeminismo. Se eu não me engano, ela é uma pesquisadora da área da história. E aí, nesse artigo, ela tenta organizar mais ou menos quando que teria surgido o antifeminismo e por que ele teria surgido e tal. E aí, uma das coisas que ela fala é que o antifeminismo ele vai ter diversas dimensões, mas que, acima de tudo, ele é esse retrocesso no processo de modernização da sociedade. Ou seja, ele é uma expressão inteira da fisionomia da tradição, ou seja, da ideologia patriarcal. Tem um outro pesquisador também que eu achei recentemente, que agora eu não vou lembrar o nome, mas talvez depois eu lembre. Ele é espanhol, e ele tem tratado de discursos antifeministas. Ele publicou um artigo que eu li, assim, tentei ler, usar o meu espanhol de
de anos de RBD e tal, para ler. E aí ele vai falar, porque assim, ela não dá uma razão, né, uma origem principal para o antifeminismo. Ela vai dizer só que ele surge como esse retrocesso. O pesquisador é Jean Monnet, alguma coisa assim. Eu já pesquiso e falo. Ele vai falar que o antifeminismo, na realidade, ele existe sempre em congruência com as ondas feministas. Então, assim que surgiu a primeira onda feminista, surgiram os primeiros, enfim, momentos, né, as primeiras pessoas a pensar a partir do antifeminismo. E aí faz muito sentido, se a gente considerar as ondas feministas, né, mas como ele fala do contexto da Espanha, eu não utilizaria isso para considerar no contexto brasileiro, que a América Latina ela tem um desenvolvimento diferente. Eu não sei se eu falei isso. Não, eu acho que eu não falei isso. Mas eu devia ter falado disso quando eu estava falando do neoconservadorismo. Que, enfim, eu particularmente não costumo levar em consideração, quando eu estou fazendo análise, quando eu estou escrevendo as coisas, as ondas feministas aqui no Brasil, porque o desenvolvimento aqui ele foi diferente, ele sempre foi diferente, né? E aí eu não levo muito em consideração isso de que o antifeminismo é sempre juntinho das ondas feministas. Mas, enfim, então, para resumir tudo, né, o antifeminismo ele vai ser essa reação às conquistas feministas e LGBTQI e às conquistas de direitos humanos no geral, né, e é por isso que ele se enquadra como uma dessas, eu diria, uma dessas bases do neoconservadorismo. Ele também tem essa necessidade de manter o mundo nos moldes fundamentalistas e tradicionais, ou seja, né, nos moldes morais e religiosos e etc. E ele vai partir de estratégias discursivas que têm senso comum e ideologias neoconservadoras, como eu também já falei anteriormente. E aí essas são algumas das referências que eu usei para falar aqui hoje. E é isso. Acho que é. Perguntas? Eu não sei se tem perguntas. Bem, obrigada, Andra. A apresentação foi espetacular. Está todo mundo dizendo aqui no nosso chat. E, assim, só dando uma relembrada que foi sendo falado aqui no chat no decorrer da palestra, várias pessoas não tinham conhecimento dessas páginas e o alcance que elas têm, que é bem grande, assim, né, e é meio assustador, mas várias pessoas disseram isso, né, que não tinham esse conhecimento. Então, é muito interessante que você esteja pesquisando isso, porque é conhecimento, né, a gente tem que ocupar esses espaços, porque senão esse discurso corre o risco de estar mais em voga, assim, né, a gente pode dizer, né. Então, seguindo aqui, tiveram vários comentários, né, sobre essa questão que eu acabei de falar, mas deixa eu... Um comentário feito pela Ana Carolina Miranda, que ela fala que o feminismo tem muitas vertentes, né? Tem o feminismo liberal, radical, classista, e aí ela fala que o feminismo fascista, que ela é militante, é comunista e é bem interessante, né? É muito mais honesto, denso e completo, que essas páginas jamais saberão. Então, é um comentário assim, né, que dá uma noção de que é algo muito maior e tem muito mais aprofundamento, né, que a gente também tem que ter para conhecer mesmo o que é o feminismo. Eu acho que é uma coisa também que eu acho que não sei se fica clara no que eu falei, mas essas páginas, elas não vão se preocupar se existem vertentes feministas, né? Elas vão se preocupar em difamar sempre o feminismo, independente do que se considere feminismo ou não. Né, elas vão existir ali para ir contra esse discurso, independente do que ele se considere. Então, acho que é mais ou menos por aí.
Eles nem sempre se preocupam, quase nunca se preocupam com fontes confiáveis. E quando existem fontes, eu acho que também é uma coisa importante ser falada, elas são distorcidas, né? Então existe muita esse rolê dos vozes da minha cabeça, né? Então tem umas páginas assim que elas falam, li tal texto feminista, mas olha aqui, ó, isso aqui estava errado, isso aqui não sei o que, não sei o que. E aí é uma crítica baseada no nada, no puro achismo, em nenhum tipo de pesquisa, em nenhum tipo de desenvolvimento. Certo. Aqui E aí? também tem vários arrobas aqui, né, para o pessoal ir atrás, seguir. Tem várias coisas interessantes de páginas que o pessoal indicou aqui. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, que é a seguinte: é possível ser machista sem ser antifeminista? É possível ser antifeminista sem ser machista? E qual a importância da distinção das nomenclaturas? Pois é o que eu disse, né? Assim, são dois discursos que eles vão estar em aliança. Então, eu diria que não é possível eles estarem separados, né? Ser um e não ser o outro, né? E eu acho que a importância é exatamente porque, assim, o antifeminismo ele vai ter características mais de contraposição mesmo, né? Ele vai... É mais fácil você se intitular antifeminista do que você se intitular machista, né? Para essas páginas e para essas pessoas que vão ter esse tipo de pensamento, né? Porque a gente já tem um senso comum de que o machismo é ruim, né? Então... por mais que exista gente por aí se auto-intitulando machista, não necessariamente isso vai englobar algumas outras coisas também do que a gente vê como antifeminismo. Se escolham antifeminista porque não se... talvez escolham antifeminista porque não se veem machistas. Certo, mais uma pergunta aqui. Espera que subiu aqui. Aqui. Você vê um padrão de idade, classe social, raça dessas mulheres que seguem essas páginas? Não lembro se você falou sobre esse aspecto, minha internet caiu algumas vezes. Acredito que Facebook e Instagram tenham públicos diferentes também, ou não? Sim, Facebook e Instagram têm públicos muito diferentes. E, assim, com relação às pessoas, né, que seguem essas páginas, até então, eu não tenho observado esse aspecto, mas a gente meio que subentende algumas coisas, né, quando a gente parar para pensar, né? A dona da página que era a direita feminina, que hoje em dia ela é um perfil pessoal, é uma mocinha, assim, de classe média, branca loira, e etc, etc. Nada contra brancas loiras, mas, enfim, ela vai seguir um padrão que a gente já conhece. Mais uma pergunta. Durante a sua pesquisa, da Larissa Giovana, durante a sua pesquisa, você conseguiu perceber as diferenças entre os discursos machistas e os discursos antifeministas? Se sim, quais você destaca? Parabéns pela pesquisa, ela é muito interessante. Então, como eu não considero o discurso machista assim como parte do corpus, né? Eu vou falar ali que ele tem essa aliança, que eu também já falei antes aqui, mas eu nunca parei para analisar o que seria esse machismo, tipo, discursivamente, né? Então eu tenho mais analisado o que seria esse antifeminismo discursivamente. Mas eu acredito que as diferenças sejam exatamente a que eu falei ainda agora quando eu respondi a Ana Paula, né? Porque é muito mais fácil você se intitular antifeminista porque você não quer se intitular machista, mas são discursos muito próximos que provavelmente têm esse mesmo ponto. Tá subindo tão rápido, eu tô ficando perdida. Sim, tem um comentário aqui da Samara Nina que diz: se a gente pensar num ponto de que o antifeminismo tem berço no machismo, faz muito sentido que eles preguem que o feminismo mata as mulheres, pois de fato mata, mas mata aquela mulher idealizada pela perspectiva machista, a que seria submissa ao patriarcado. Sim, verdade, Samara. Perfeito. Inclusive, Samara falaram, acho que um pouco disso na palestra dela dia 27. Isso aí. Mas já deixando uma perguntinha.
O Jabá. Mais uma pergunta. Júlia Miriam. Desconstruir essas ideias na internet é desgastante, mas tu consegue ver algum movimento nessa linha de desconstrução nos comentários das páginas? Não. Assim, às vezes existe alguns. Existe, assim, tipo, alguém falando, poxa, será que é isso mesmo que você está falando aí? Mas grande parte dos comentários é falando, realmente, essas feministas aí são um bando de louca, elas estão aí destruindo o mundo. Então, não tem muito debate, né? Até porque se a gente pensa na ideia de página, quem segue uma página é porque quer ter mais contato com aquele tipo de coisa que está sendo compartilhada ali. Então, não é muito comum. Eu não sei no Facebook, porque eu parei um pouco, assim, de acompanhar as páginas que eu estava lidando no Facebook. Mas no Instagram, não. Não. Tem alguns, não vou dizer que não tem, óbvio, mas às vezes tem alguns, mas eles nunca são, assim, muito incisivos de questionar mesmo, de falar, ei, mas isso aqui não tá tão certo, peraí, não tem. É sempre mais de concordância. Ismael pediu para eu ler o comentário dele, mas eu não estou achando. Tá, interessante como é tão fácil aderir ao antifeminismo, mesmo sem ter fontes ou ler sobre. Em contrapartida, ser feminista demanda pesquisar, estudar sobre, reconhecer os resultados. Realmente, na sua análise, a que podemos atribuir essa aderência? É aquilo que eu tinha falado. É porque, assim, se a gente observa o Brasil dos últimos anos, né, a gente sabe que as movimentações desde a eleição do Bolsonaro, e eu diria, obviamente, de antes, elas partem muito do Vozes da minha cabeça, né? Essas pessoas que elas vão acreditar e lidar com algumas coisas, né, com algum tipo de visão de mundo, elas vão acreditar que elas estão vendo a verdade e que é quase assim, uma grande teoria da conspiração, né? Eles vão acreditar que eles estão vendo a verdade enquanto o resto não está vendo nada, né? Então, assim, ninguém está vendo aí que o feminismo é ruim, enquanto eles estão vendo que sim, o feminismo é ruim, e aí estão apontando ali aqueles aspectos. Mas já até esqueci o que eu estava respondendo. Aqui podemos atribuir essa aderência. E eu diria que é exatamente isso, né? É essa grande levantada da ideia do cidadão de bem, do cidadão que protege a família, do cidadão que está ali para proteger a ideia de vida tradicional. Então, a aderência a esse tipo de discurso vai vir disso. Eu acho que eu esqueci de falar isso enquanto por exemplo, em 2018, a gente teve o primeiro congresso antifeminista do Brasil, né? Ele foi em agosto, ele foi lá no Rio de Janeiro, no auditório de uma igreja. E ele reuniu várias pessoas para falar sobre antifeminismo. Mas, na verdade, assim, se você parar para olhar as notícias desse encontro, era um encontro que era na Carolina Campagnolo, não sei se vocês sabem quem é, mas as duas, assim, são grandes expoentes dessa política dos últimos anos, assim, dessa política neoconservadora, né, e elas juntaram essas pessoas lá para falar sobre contra o feminismo, né, para falar que aborto é horrível e blá, 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 blá. Mas ainda assim, por ter sido um encontro, ele reuniu cerca de 150 pessoas, né, naquela época, em 2018, em que a gente não tinha tanta visão do quanto isso é prejudicial para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. E é né, essa necessidade de você ser ele que está sendo ali interpelado por outras coisas. Que é o que a galera acredita ser, né? Essa galera aí que é cidadão de bem acredita que só eles encontram a verdade. E o resto é tudo gente desvirtuada pela ideologia esquerdista. Temos mais uma pergunta aqui da Laís Andrade. Ela disse que ficou curiosa e ela quer saber se você comenta
questionando as publicações ou fica observando de fora? Eu só observo de fora. Eu cogitei muito no início, começar a debater e eu falei, isso não vai ser bom para minha saúde. E hoje em dia eu só olho. Na verdade, eu nunca cheguei a comentar. Eu tive muita vontade no início, mas eu nunca cheguei mesmo a comentar. Mais uma pergunta aqui da Maria Alice. Ela diz, você acha que o discurso antifeminista tenta se colocar como científico, apesar de não ter qualquer embasamento, ou apenas como modo de defesa da ordem mesmo? Há posts mais estruturados? Principalmente os do Instagram, né? É aquilo que eu também tinha falado sobre o quanto é diferente das duas redes sociais. Né? O Instagram, algumas publicações, elas vão trazer referências, né? Elas vão trazer aquela ideia de que elas têm segurança do que estão falando. Né? De que elas estão contrapondo ali uma coisa, mas elas foram lá e pesquisaram. Só que os posts, eles são estruturados, eles são textos, às vezes, até bem escritos, assim, os parágrafos todos organizados e mas, né, é tudo muito distorcido, é tudo muito organizado para que aquela ideia ela seja repassada. E não... Enfim. Aqui mais uma. Eu tô perdida nos comentários. mais uma pergunta. Perguntou aqui se tu segue essas páginas feministas também. Não, se tu segue páginas feministas também. E ela ficou perguntando se nas páginas feministas acontece alguma hostilidade por parte de mulheres antifeministas nos comentários. Ou se eu analiso páginas? Não, se tu segue as páginas feministas e se nos comentários ali tem algum ataque de hostilidade das antifeministas. Ou dois antifeministas, enfim. Então, seguir eu sigo, mas assim, eu nunca cheguei a olhar os comentários. Eu sei que no meu TCC eu fiz uma comparação, né, de páginas antifeministas com páginas feministas. Só que eu nunca atentei a comentários, porque eu sempre, apesar de perceber que os comentários eles são muito bons, assim, porque eles partem da ideia do diálogo, né, entre aspas, eu nunca parei assim para analisar comentários. O que a gente vê em comentário de página feminista sempre tem, né, algumas reações mais agressivas ao que às vezes é compartilhado, e dependendo da página também, isso se intensifica. Às vezes, páginas que tratam de alguns assuntos vão receber alguns comentários mais agressivos do que outras. Mas não consigo te responder sobre a questão da hostilidade. Óbvio que a hostilidade ela sempre aparece ali, né, quando você está falando de feminismo, mas não consigo responder com certeza. Eu acho. Alguma mais, porque eu tô aqui em cima já. Acho que os comentários no chat acabaram. Se alguém quiser utilizar o microfone, não sei. Já tá no finalzinho, mas dá tempo para um pouco. Já. Ó, a pergunta. O discurso... É o que a Alice... Não, deixa eu só ler o comentário da Alice. Tá. É que ela falou que com relação, né, a esses comentários de hostilidade e tal, depende do ambiente. Se forem páginas em que o público é a favor do conteúdo, os comentários vão ser compartilhando opiniões parecidas ou relatos. E se for contra o conteúdo, obviamente vai ter hostilidade. A pergunta é: o discurso antifeminista pode ser comparado a um discurso sensacionalista? Eu diria que não e que sim. Eu precisaria, né, entender melhor quais seriam as características do discurso sensacionalista.
né? E baseado em que esse sensacionalismo estaria se construindo. Mas se você leva em consideração a ideia de que sensacionalismo tem essa questão da distorção da realidade, eu poderia dizer que sim, né? Que eles podem sim ser se comparados e próximos, né? Mas eu não teria como responder com certeza, não. Eu acho que mais um comentário. Nessas páginas, há uma defesa constante à maternidade como ofício único e absoluto da mulher em defesa da família tradicional. Eu acho que era uma pergunta. Tem uma interrogação no final, então é uma pergunta. Sim, tem, assim, como tem a defesa da família, tem a defesa da maternidade, tem a defesa dos papéis sociais estruturados na ideia patriarcal e tradicional do mundo, etc. Então, eu não diria que seria o ofício único, porque, assim, elas também tentam trazer conversas mais do tipo, a mulher precisa ser livre, contanto que ela esteja ali dentro da família, no seio da família, que é a maior força dela, é a maior característica que ela precisa ter sempre com ela, né? Então, não diria que o único ofício único e absoluto, mas que tem um pouco. O feminismo anticristão, aí você precisa pensar e partir de qual feminismo, aí eu acho que diria, na verdade, você precisaria pensar com você mesmo. Porque, bom, deve ter feministas aí que se consideram cristãs, etc, etc. E deve ter feministas aí que acham que não, que a gente precisa se libertar da questão da cristandade também, da moral cristã principalmente. Então, acho que depende muito de visão de cada um. De cada um. Ok. Mais alguém? De nada. Acho que deu, né? Eu acho que temos aí o formulário de presença, para quem ainda não colocou, né, a sua presença de hoje, não se esqueça. E eu acho que é isso, né? Agradecemos mais uma vez a Andra pelo belíssimo trabalho, que eu acompanho há tanto tempo e que só tem melhorado. Agradeço também a presença de todos que estão aqui, os que já tiveram que sair. Essa é a nossa 6ª palestra. Na semana que vem, no dia 25/5, temos mais uma, chamada Mulher no Cinema, Revolução do Olhar, vai ser conduzida pela Larissa Mello. Então, participem mais uma vez conosco. E é isso, obrigada. Obrigada, gente, pelos comentários e pelas perguntas e tudo. É isso, até a próxima palestra. Fiquem de olho aí.